Oi, gente. Essa semana eu vi um vídeo da psicóloga Ana Beatriz Barbosa, que ela fala sobre 12 hábitos japoneses de organização. E eu achei muito bacana, porque muitos desses hábitos eu já falo aqui para vocês no dia a dia. E ela resumiu isso num vídeo. E eu vou dar uma resumida nesse vídeo, contando um pouquinho para vocês o que ela fala nesse vídeo, que eu achei muito bacana. Então ela começa dizendo que o espaço físico bagunçado gera uma mente bagunçada, que o nosso cérebro entende tudo que está bagunçado na sua casa, que não tem lugar, como tarefa inacabada, como problema não resolvido, e isso acaba gerando ansiedade, tá? E aí, esses 12 hábitos, ela sugere que você tire 12 minutos por dia para implantar esses hábitos na sua vida. E que as pessoas subestimam muito o impacto que o espaço físico na saúde mental. Então, você acha às vezes que é só uma bagunça, que é só uma gaveta, que uma hora você faz isso, né? Só que isso representa muitas vezes problemas que você não quer enfrentar. E a organização é um deles. Então, você sempre fala, nas minhas férias eu vou organizar, no final de semana eu vou organizar, e esse dia nunca chega. Quantas vezes você já disse, um dia eu arrumo isso, né? E acabou não arrumando. Então, na bagunça, o cérebro gasta energia para processar tudo e sobra menos energia para você criar, para você descansar. Você fica irritada sem motivos aparentes, você fica cansada às vezes sem fazer nada, porque um espaço caótico, um espaço bagunçado, ele cansa a gente só da gente olhar. Você já fica naquele ambiente, você já fica cansada. Então vamos lá para os 12 hábitos que ela fala ali nesse vídeo, tá? Primeiro deles, uma coisa de cada vez. Carregar tudo, você vai deixando coisas pelo caminho. Então você vai pegando coisas, isso aqui é para lá, isso aqui é para cá, isso aqui eu tenho que guardar em tal lugar, e você não. Aí você para no meio do caminho para guardar uma coisa, já vê outra, já distrai, às vezes acaba deixando ali. Então a sugestão é você pegar uma coisa, ir lá e guardar no lugar. Isso você vai moldando o seu cérebro, tá? Você vai aprendendo a focar, a terminar, a concluir, e o cérebro aprende pelo que você faz e não pelo que você pensa. Isso é muito legal. Segundo, tá? Segundo hábito, limpe o que sujou imediatamente. Então, você derrubou alguma coisa, você já limpa naquela hora, tá? Eles chamam, os japoneses chamam isso de kizu. Tirou a roupa? Põe no cesto. Sujou um copo? Lave. Aprenda a lidar com as coisas no tempo real. Então, cada vez que você resolve alguma coisa de organização naquela hora, você também está mostrando para o seu cérebro que você consegue resolver outras coisas no tempo presente e não lá na frente, no futuro. Você deixa de adiar de resoluções na sua vida, tá? Com tarefas simples assim. E às vezes você chega do lugar, aí você tira aquela roupa, você joga numa cadeira. Aí depois você chega com uma outra roupa, joga na cadeira e joga uma bolsa. Aí vai acumulando coisas para você arrumar. Do que você chegou, pegou, tá sujo, põe para lavar. Dá para usar mais uma vez? Pendura, põe para arejar, guarda, enfim, tá? Terceiro hábito, tenha um lugar para cada coisa. Isso eu sempre falo, né, que cada coisa na nossa casa tem uma casinha. Então, comece a achar um lugar para cada coisa. Então, o documento em tal lugar, a chave do carro fica em tal lugar, a sua carteira fica em tal lugar. Não vai ter aquele estresse na hora de sair, aquela correria, você procurando coisas. A repetição, ela te ajuda a criar um hábito. Então, se você todo dia chega com a chave do carro e coloca no mesmo lugar, isso cria um hábito na sua vida. Então, toda vez que você vai procurar, você sabe que está ali. Então, isso é importante. Quarto, pratique o que eles chamam de baixaria, que é o desapego. Muitas vezes a gente guarda coisas por medo, medo de precisar. E aí, você acha que se você desapegar, você vai perder a memória daquele objeto, né? Junto com o ambiente, o objeto. Mas tem coisas que precisam ir, né? Precisam sair. E isso é importante você fazer esse desapego. O que que não faz mais sentido? O que que não cabe mais? O que que não representa mais a pessoa que eu sou hoje? Então é muito importante fazer esse desapego.
tá? Quinto, limpe com gratidão, respeito pelos objetos. Os japoneses têm muito isso, de respeitar os objetos, aquilo que já foi útil. Eles não jogam as coisas simplesmente quando estragam, eles consertam. Eles não saem comprando tudo se eles já têm algo. Então, assim, aprender a valorizar o que a gente tem, né? Porque quando você limpa, assim, por obrigação, ai, não queria arrumar esse armário e vou ter que arrumar, não queria limpar essa casa, você faz, fica de uma forma ruim, né? Você faz com raiva, é pesado. Agora, quando você lava uma louça e agradece, porque tem comida, você eh, agradece o seu armário, você arruma ele com gosto, porque ali estão as coisas que você gosta, as coisas acabam ficando mais leve, né? Parece bobeira, mas não é. Isso é muito importante, a gente mudar a forma de cuidar da nossa casa com amor, com carinho, sabe? Fazer com gratidão. Você treina o seu cérebro para olhar para o que você tem e não para o que falta. Isso é muito legal. Aí o sexto hábito japonês é menos é mais. Não acumulam, né? Não vivem com muito. Cada coisa que entra em sua casa exige mais atenção. Então, quanto mais você compra coisas, mais atenção você vai ter que dar para essas coisas. Mais espaço você vai ter que arrumar. Então, é interessante você pensar, eu preciso realmente de todas essas panelas? Dá para eu viver com as que eu tenho? Porque às vezes a gente usa duas e tem um jogo, né, enorme, compra outro e daí você vê uma promoção, compra mais um. Às vezes você já tem algumas roupas, alguns tricô de alguma cor, daí você viu na promoção, comprou algo que você já até tem. Então, pensar sempre nisso. Eu realmente preciso disso? Né? E se eu preciso, será que é para substituir? Se for para substituir, realmente substituir, não acumular. Sétimo, faça um reset. Essa eu achei muito legal. Eles usam no final da semana, no último dia da semana, fazer um reset, dar uma organizada na casa para concluir aquela semana. Então, assim, eu vou colocar roupa para lavar, eu vou guardar tudo que ficou fora do lugar, eu vou concluir esta semana e me preparar para a próxima semana. Achei isso muito legal. Tipo, cada final de semana você conclui aquela semana, conclui aquelas tarefas. E isso treina o seu cérebro também para concluir tarefas inacabadas, coisas que você deixou para resolver. Ah, procrastinou? Então você conclui isso. 8. Cuide dos objetos como se fossem vivos. Isso parece loucura, né? Parece esquisito, mas não é. Os japoneses não jogam fora, né? Eles consertam. Isso nos ensina sobre ter apego saudável, sobre preservar, sobre cuidar. Então, se tem alguma coisa quebrada na sua casa, será que vale a pena consertar? Se vale a pena, faz isso, conserta, não deixa estragado, né? Então, é um apego saudável. Às vezes você tem um móvel, ele não tá mais legal, mas se eu pintar de outra cor, será que fica? Ah, e essa cômoda no quarto não faz mais, não tem mais utilidade. Uma cômoda de bebê, por exemplo, se o bebê cresceu, não tem mais utilidade. Mas se eu colocar essa cômoda na brinquedoteca para guardar papéis, caneta das crianças, de atividades, será que faz sentido? Então, talvez dar uma outra utilidade para alguma coisa que você tem, ou consertar aquilo que realmente não está funcionando. Nono, pratique o Kaizen, que é fazer um pouco melhor todos os dias. Mudança é isso, senão vira empolgação só. Ah, vou mudar, vou fazer, vou acontecer, vou não sei o quê, segunda-feira vou começar a academia, fazer isso, não sei o quê. Só que às vezes você quer 10 coisas. Vou começar a falar uma língua nova, vou começar a fazer academia, agora vou mudar minha alimentação, agora eu vou fazer isso. E aí você faz, se empolga 3 dias, para tudo e não dá continuidade. Então a mudança ela tem que acontecer um passinho de cada vez, todo dia melhor. Então pensa, vou me alimentar melhor hoje. Consegui, amanhã eu vou me alimentar um pouco melhor. Então hoje eu vou arrumar uma gaveta, amanhã eu vou arrumar mais uma gaveta e assim você vai seguindo. Hoje eu vou tirar 10 itens da minha casa que não faz sentido. Amanhã eu vou tirar mais, sei lá, mais 5 itens da minha casa. E aí você vai fazendo esse processo de organização, né, que eles chamam de Kaizen, fazer um pouco melhor a cada dia. Nono não, desculpa, 10º, envolva a família, né?
Por quê? Porque se você fizer tudo sozinha, você vai acumular raiva, você vai se sentir injustiçada, e se todo mundo vive ali, todo mundo consome, todo mundo pode ajudar. Então, avise eles desse processo, peça ajuda, converse, né? E saiba também, você precisa entender isso, que nada vai ser do seu jeito. Talvez você fizesse melhor. Mas já fica, né, tipo, ok, eles vão fazendo o tempo deles, do jeito deles, mas todo mundo vai te ajudar. Isso vai ser mais leve para você. E principalmente se você tem criança, é muito importante ensinar organização para os nossos filhos, porque organização é disciplina e seu filho vai ficar muito mais disciplinado se ele eh, aprender a se organizar desde cedo, mas ensine ferramentas, ajude, dê caixas, etiqueta, né, para que ele possa, concluir também essas tarefas, senão ele não vai saber fazer e não vai nem não vai ser lúdico para ele, não vai ser criativo. Crie formas criativas de fazer com que as crianças se organizem. 11, crie ritual de entrada e saída. Achei legal. Os japoneses, eles têm o hábito de tirar os sapatos, né, de lavar as mãos, muitas vezes de trocar de roupa, porque isso representa para o nosso cérebro que agora eu saí do trabalho e eu estou em casa. Eu saí de alguma tarefa e agora eu estou na minha casa, eu posso descansar. Isso é muito, muito, muito importante. Então, chegou na sua casa, cria um ritual, acende uma velinha, toma um banho, enfim, toma um café, mas assim, demonstrando que agora você pode relaxar, você pode descansar. E quando for sair, a mesma coisa. Olhe para sua casa, agradeça e saia. Então, eles chamam de ritual de entrada e saída. E 12º, respeite o vazio. O vazio tem função de acalmar. Então, assim, você não precisa encher a sua casa. Não é porque você tem um nicho vazio no armário que você tem que preencher, né? A gente aqui no Ocidente, a gente tem mania de querer preencher os espaços vazios. Mas não, o espaço vazio, ele te acalma, ele dá possibilidade para entrar o novo. Então, você não precisa ter um armário abarrotado. Você pode ter espaço vazio, porque isso é possibilidade para as peças que vão chegar. Então, sempre tenha na sua casa nichos vazios, espaços vazios, para que você possa ter possibilidade de comprar alguma coisa, né? De trazer coisas novas. O espaço vazio, ele representa isso, né? E isso também na nossa mente, né? Porque a gente ocupa muito espaço na nossa mente o tempo inteiro. A gente às vezes não consegue ficar em silêncio, né? Você não tem nada para fazer, você põe uma música, põe um podcast, tudo isso é bom, mas tem hora que você precisa dirigir em silêncio, né, para você pensar um pouco na vida, ficar em casa, às vezes com a TV desligada, sem música, para você poder processar algumas coisas, né, isso acalma, isso te tranquiliza um pouco mais, né, então criar esses rituais também de espaços vazios na nossa vida. Então é isso, você consegue, é possível. Espero que esses 12 hábitos aí possam te ajudar. Me fala se você já aplica algum desses aí, se tem algum que você, desculpa, que você quer colocar em prática, né? Se você já faz, ótimo, transforme esse hábito, transforme num estilo de vida, né? Cuidado para não normalizar aquilo que você não quer. Se você não quer bagunça, não normalize a bagunça, não acho que é normal, sabe? Então não normalize aquilo que você não quer ver. Sua casa te cura ou adoece? É o que eu sempre pergunto, né? A organização, a limpeza, tudo isso tem a ver com intenção. Então você precisa ter intenção nisso, você precisa ter atenção nisso, você precisa colocar foco nisso, isso precisa ser um valor para você. Pare de esperar inspiração e comece a criar disciplina, né? Às vezes a gente consome conteúdo como se consumir fosse fazer. Conhecimento sem ação é só entretenimento. Então você precisa agir. Chega de absorver mais conteúdo. Coloque esses conteúdos em prática, né? Começa a agir nesse conteúdo, começa a se disciplinar para colocar isso em prática. Escolha um hábito e comece a mudar. Você pode começar hoje, né? Você merece ter uma casa agradável, você merece ter um lugar aconchegante. Seu cérebro acredita no que você faz e não no que você pensa. Grava essa frase aí, né? Então, nosso cérebro ele acredita naquilo que a gente faz todos os dias um pouquinho.
Depois disso, se você vai conseguir, se você não consegue, por exemplo, liberar 15 minutos, 12 minutos por dia para organizar sua casa, gente, isso fala muito das suas prioridades. É porque isso não é uma prioridade para você. Porque quantas vezes a gente passa um tempão rolando o feed ali, vendo coisas, você perde muito tempo fazendo isso, você perde muito tempo em outras coisas, e aí não é falta de tempo, então, é falta de prioridade. Então, priorize a sua casa, priorize aquilo que é importante para você, coloque valor naquilo que realmente importa, tenho certeza que isso vai ajudar a sua saúde física, a sua saúde mental, e você vai ser uma pessoa muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais feliz.